Trilhas da Democracia de hoje encerra a série de entrevistas sobre liberdade de expressão, comunicação e luta por hegemonia, recebendo o jornalista e escritor Denis de Moraes, que está lançando, nesse momento, seu mais recente livro, Sartre e a Imprensa, pela editora Mauad. Denis, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse nosso espaço de discussões e defesa da democracia e dos direitos humanos para discutir não apenas sobre esse que foi um dos maiores filósofos do século XX, mas também do papel dos intelectuais, do jornalismo, né, e a sua relação com a política nos tempos atuais. Seja muito bem-vindo, Denis. É um prazer recebê-lo. É muito prazer, Marco, de estar aqui no seu programa. Eu acho fundamental esse tipo de iniciativa, porque se trata de travar a batalha das ideias. Num tempo em que querem calar a batalha das ideias para favorecer o pensamento único, as suas variações fascistizantes e a limitação enorme do pluralismo. Esse programa, eu tenho assistido alguns episódios, algumas entrevistas, ele é um programa de resposta a esse quadro tão desolador, apesar de todas dos espaços novos que surgiram com as redes sociais e com certos portais, como o Brasil 247, entre outros, mas é fundamental que essa resposta se processe do jeito que você e seus convidados estão levando. Quer dizer, é travar a batalha das ideias, admitindo o contraditório, né, e, principalmente, zelando pelo exercício concreto do pluralismo. Denis, há duas frases de Sartre, há duas ideias de Sartre que se constituíram como uma espécie de pilares da minha formação como historiador, como professor de história. A primeira, no momento em que ele fala que a existência precede a essência. E um segundo momento, já numa resposta à ascensão meteórica de Foucault e do pensamento estruturalista na França, né? Uma das mais belas frases que para mim, mais expressam o seu pensamento e a sua valorização da liberdade, da ação política contra a força das estruturas, que foi: não importam aquilo que fizeram de nós, mas sim aquilo que nós faremos do que fizeram de nós. A pergunta é a seguinte: qual é a importância de se resgatar Sartre, filósofo da liberdade, filósofo da ação política, nesses nossos tempos de barbárie e, como você acaba de dizer, de tentativa de convencimento de que não é possível transformar o sistema, de que não é possível transformar as estruturas? Por favor, Denis. Eu acho que é uma importância absolutamente crucial. Uma das razões que me levaram a 6 anos de trabalho com Sartre, ao lado de Sartre, a partir de Sartre e aprendendo com Sartre, foi exatamente a ideia de que se trata de um grande intelectual, o último grande intelectual público do século XX, nas palavras do meu querido amigo José Paulo Neto, no texto maravilhoso que ele assina das orelhas do meu livro, porque significa você reconhecer na figura de Sartre, com todas suas grandezas, suas contradições, seus avanços, seus recuos, seus reveses, mas também as suas proposições que ficaram e frutificaram, um referencial fundamental do pensamento crítico de esquerda. Quer dizer, o Sartre não foi simplesmente um grande filósofo.
Ele foi um grande filósofo comprometido com a luta anticapitalista, com a luta anti-imperialista e com uma luta sem tréguas pela igualdade, pela justiça social, pela diversidade e em favor dos homens, sempre ao lado do coletivo, com uma ideia de que a ação individual sempre iria perder no cotejo com a ação coletiva, mas em momento nenhum deixando de reconhecer a importância da ação individual. A capacidade que o Sartre tinha de, às vezes, ser muito enfático e ao mesmo tempo, conseguir dar um passo atrás para poder ser mais amplo, em vários momentos da sua trajetória, fizeram dele, a meu ver, essa referência crucial que nós precisamos sempre resgatar, pontuar e sublinhar. Então, num cenário como o atual, a presença de Sartre é uma presença perturbadora, no melhor sentido. Significa uma presença desagregadora de consensos que o conservadorismo, a direita e a extrema-direita, tudo fazem para consolidar, nos sufocar com esse tipo de consenso autoritário, prepotente, desumano. Então, ele é exatamente um elemento de desagregação de consenso. E não é só porque estamos em 2022. Vamos voltar para trás até chegar a esses dois momentos extremamente importantes da trajetória de Sartre que você pontuou. Quer dizer, o Sartre ele se torna, para nós, no século XXI, e em 2022, uma referência que significa nos trazer oxigênio, nos colocar na veia aquilo que está faltando na veia de todos nós. Sejamos, desde a ação tópica à ação mais ampla e coletiva, mas o tempo todo ele é um elemento de energia na veia, de coragem na veia, porque ele não fugiu em momento nenhum das controvérsias, das polêmicas, dos contraditórios, dos enfrentamentos, dos embates, o que parece ser alguma coisa fora de lugar no nosso cenário de hoje, e que nós temos alguns espaços em que isso se dá, mas que, de maneira geral, a gente vê um processo de apaziguamento, para não falar uma palavra mais forte, de alienação, em vários setores da vida intelectual e cultural. O Sartre, se vivo fosse, ele estaria, com certeza absoluta, sendo esse elemento na contramão, esse elemento de dizer verdades ao poder, para usar uma expressão de um intelectual com quem ele teve algumas contradições, Michel Foucault. Mas até a citação de Foucault me permite dizer que eu procuro resgatar no livro uma versão um pouco diferente da história oficial, porque a história oficial opôs os dois, principalmente com a relação de Foucault com o estruturalismo e com a divergência de Foucault em relação ao trabalho específico de ação política dos intelectuais e do trabalho universal de ação política dos intelectuais de Sartre. Mas a história oficial, ela, aliás, como sempre, ela é extremamente punitiva, ela é extremamente preconceituosa em relação a esses dois grandes intelectuais, porque caminharam juntos em momentos muito importantes de mobilização, de enfrentamento da repressão, de defesa dos direitos humanos. Eles, mesmo com as suas divergências, com a contrariedade de Michel Foucault em relação a uma resenha que foi publicada em Le Temps Moderne sobre um dos seus livros mais importantes. Mas a capacidade que os dois tiveram de caminhar juntos em momentos absolutamente essenciais de unidade na diversidade. Eu fiz questão de dizer isso, porque a história oficial ela é punitiva, geralmente. E quando se trata de intelectuais de esquerda, nos seus diferentes matizes, a história oficial ela é sempre preconceituosa, intolerante, desqualificante, toma sempre partido, e geralmente toma o partido do conservadorismo e da condenação daqueles que se imbuíram do espírito revolucionário.
Então, eu acho que se o Sartre tivesse na nossa conjuntura, ele seria essa energia na veia. Ele seria esse contraditório ambulante, não metamorfose. Não metamorfose ambulante. Não camaleônico, porque ele sempre esteve do lado da combatividade e da luta, cometendo erros, tendo que rever ou não esses erros. Mas você não pode negar que ele sempre esteve de um lado. Talvez o único momento que ele tentou se dividir entre dois lados, e foi muito criticado por isso, foi quando ele tenta ser a favor da causa da libertação da Palestina e se alinha, historicamente, com Israel. Tirando aquele contexto do conflito do Oriente Médio, que ele tenta se equilibrar na corda bamba entre os dois lados, praticamente não houve outro momento que ele tenha tentado se equilibrar dessa forma. O que significa dizer que o Sartre não temia enfrentar a divergência, não temia enfrentar a diferença. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria pontuar essa atualidade gritante do Sartre. Se o Zé Paulo nos der a satisfação e a honra de assistir esse programa, eu vou avisar ele, eu queria dizer que, Zé Paulo, você foi uma pessoa fundamental para que eu fizesse esse livro, principalmente na fase que eu estava escrevendo o livro, dada a enorme admiração mútua que nós temos pelo Sartre e pelas palavras do Zé Paulo, sempre norteando, inclusive em algumas lives que me citou, a importância de nós sempre resgatarmos e não deixarmos o pensamento sartriano escapar como sabonete nas nossas mãos molhadas. E qualquer que seja o nosso alinhamento em relação ao pensamento e à tradição de Sartre, o trabalho junto com Sartre, lembrando Sartre, evocando Sartre, buscando Sartre, ele é um trabalho que me parece ser muito importante no sentido de ser uma fonte de inspiração e, principalmente, quero enfatizar isso, uma fonte energética para a luta. Os dois pontos que você mencionou, agora objetivando mais, assim, são duas frases antológicas do Sartre, históricas do Sartre, e, naturalmente, que em dois contextos históricos radicalmente diferentes. Porque existência e essência foi uma polaridade que, na verdade, consagra o existencialismo sartriano. E nós temos na cabeça da gente, tirando, evidentemente, os especialistas em Sartre, que sabem muito mais do que eu sobre isso, mas digamos que o conjunto do pensamento intelectual sobre Sartre sempre tem o pós-guerra, o final da guerra e o pós-guerra como grande marco que Sartre começa a ter um reconhecimento, que eu diria praticamente extraordinário. Mas não percamos de vista que o Ser e o Nada, que pesava 1 quilo, tinha quase 1000 páginas, pesava 1 quilo, ele foi publicado pela Gallimard ainda durante a ocupação. Um ano e pouco antes do final da ocupação da França e, particularmente, de Paris, pelo nazismo. E não teve, naquele momento, afora a crítica e uma franja intelectual que reconhece que era um livro excepcional, no sentido de que, naquele momento, ele era um elemento novo no cenário intelectual francês. Foi em 1945 que a frase reaparece com a recuperação do Ser e o Nada, e me entenda a recuperação aí midiática, da crítica, da intelectualidade, dos filósofos, dos estudantes de filosofia. Não é casual o fato de que um grande filósofo francês, admirador do Sartre, principalmente na sua juventude, no início da sua construção intelectual, como Gilles Deleuze, tenha, aos 18 anos, eu conto isso no livro, ele, no último ano do ensino médio, já com a filosofia na cabeça,
ele passa semanas tentando entender o Ser e o Nada, isso em 43. Mas foi uma exceção, estou citando ele como uma exceção, porque, na verdade, a grande explosão que o Ser e o Nada traz se deu exatamente no período de redemocratização, no fim da ocupação, e que era um cenário extremamente de abertura para o conhecimento das novas visões de mundo, da ideia de esperança, da ideia de pensar a si próprio com a ideia de interferir também no mundo, na sociedade, nas relações com os outros. E essa frase que você citou, ela, na verdade, embora esteja presente nesse livro, que é um livro, uma pedra fundamental da filosofia sartreana, digamos assim, mas note como as coisas com Sartre eram extremamente fora do controle, embora ele tentasse controlar, mas ele estava sempre fora do controle. A frase vai explodir no sentido de um conhecimento mais amplo, fora da academia e da crítica especializada, quando Sartre pronuncia a sua famosa conferência no Club Maintenant, em Paris, que é um acontecimento, o primeiro grande acontecimento cultural do pós-guerra na área intelectual foi essa conferência que lotou um clube elitizado, salões de um clube elitizado, em que reza a lenda que 15 mulheres desmaiaram, era tanta gente que tinha no Clube Maintenant, que 15 mulheres desmaiaram e 32 assentos foram destruídos, porque não havia lugar para mais ninguém. E o Sartre teve que ser, ele e Simone de Beauvoir, que o acompanhavam, tiveram que ser conduzidos como uma espécie de uma ala aberta no meio da pequena multidão que havia, porque havia gente no chão, gente em pé, para poder tentar conhecer. E nessa conferência, que foi publicada logo depois com grande sucesso, que hoje continua sendo um livro dos mais vendidos de Sartre, O Existencialismo e o Humanismo, a frase foi consagrada quando a imprensa começou a divulgar a frase, o conjunto de ideias em torno da frase. Então, eu diria que tanto essa frase quanto a segunda frase que você menciona, mais de 20 anos depois, bem, em torno de 25 anos depois, 24 anos depois, as duas têm uma relação orgânica com o momento vivido pelo mundo, pela França, por Paris e, essencialmente, por Sartre. Porque o Sartre consegue, é impressionante, ele consegue divulgar as teses fundamentais do existencialismo sendo, em primeiro lugar, extremamente criticado à esquerda e à direita. Quer dizer, ele contraria os cristãos e os marxistas. Quer dizer, ele consegue desagradar ao stalinismo e consegue desagradar a hierarquia da Igreja e o conjunto de sua imprensa conservadora, mas, ao mesmo tempo, ele explica, e o Existencialismo é o Humanismo, parece um livro, eles chamam de livrinho, mas é um livrinho que é uma porta de entrada importante, não é à toa que a primeira edição tinha 50 mil exemplares. Tamanha repercussão que teve no Clube Maintenant, a conferência. E ele não sabia, ele pensou que a tiragem era 1.500 exemplares. Teve 50 mil exemplares. E ele, a cada entrevista que ele começou a dar a partir daí, ele explicava a frase, que, na verdade, era uma explicação muito mais ampla do que a frase. Era situar a condição humana, a liberdade de escolha, a autonomia individual frente ao coletivo, a capacidade dos homens de se colocarem diante da história, da sociedade e de si mesmos, não necessariamente nessa ordem. Denis, me permita acrescentar e chamar para essa discussão dois outros autores, dois outros pensadores que marcaram o pós-Segunda Guerra Mundial, uma morte muito jovem, prematura, outro quase coincidindo com os anos de vida de Sartre. Eu estou fazendo referência aqui a Albert Camus e Raymond Aron.
Se você me permite, eu gostaria de incluir um terceiro nome, Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty. Que forma um trio. Quer dizer, pensar no universo intelectual francês do pós-Segunda Guerra Mundial, durante aquilo que se costuma chamar dos 30 anos gloriosos do estado de bem-estar social na Europa, não é pensar nas inúmeras polêmicas travadas entre esses pensadores. Né? Houve um determinado momento da vida política intelectual francesa que Sartre e Raymond Aron representavam quase dois oráculos à esquerda e à direita, duas interpretações sobre os acontecimentos desse período. Eu te pediria para fazer uma análise retrospectiva, ou seja, você já abordou aqui, insinuou, né? Fez referência ao stalinismo, né? E eu te pediria, então, para, nessa análise retrospectiva, dizer que, do ponto de vista atual, né? Em que momentos Sartre teve razão? A Guerra da Argélia, a luta contra o colonialismo francês, né? As defesas feitas em relação à União Soviética, ao socialismo soviético. Em que momentos Sartre tinha razão, mas em que momentos ele, dentro dessa leitura retrospectiva, ele acabou fazendo opções equivocadas para além daquela que você já citou aqui em relação ao conflito entre a Palestina e Israel. E, nesse momento, eu te pediria para incluir na discussão o tema da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, já que era um tema muito importante nas discussões referentes à União Soviética e ao que se imaginava estar em construção como sendo um mundo livre na União Soviética, na então União Soviética. Por favor, Denis. Se nós pegarmos o trio Raymond Aron, Albert Camus e Maurice Merleau-Ponty, o período em que ocorreram as rupturas é um período relativamente curto de tempo. E tiveram as três rupturas pesos diferentes, situações um pouco diferentes, mas um motivo semelhante, que foi uma progressiva aproximação de Sartre da União Soviética e do socialismo real, ou do socialismo existente, e com gradações diferentes. Raymond Aron esteve no conselho, fazia parte do conselho editorial da revista Le Temps Moderne e escreveu 3 artigos. E saiu. O momento da saída não corresponde ao momento da ruptura, curiosamente. Quando ele, que foi um jornalista importante, além de um intelectual importante, aliás, é o único intelectual que eu abri uma exceção no livro, puxando uma nota de rodapé. Não tenho nenhuma admiração por ele, não, a exceção de uma admiração intelectual difusa. E também pela carreira de jornalista que ele teve, que foi uma carreira muito brilhante. Mas não tenho afinidades com ele. Mas eu colhi pela riqueza da experiência dele, achei que devia colocar numa nota. Quando os dois se separam, foi antes da ruptura. Por quê? Porque Sartre tinha, com o sucesso da revista, a rádio estatal francesa oferece a oportunidade do Sartre fazer a tribuna dos tempos modernos, a tribuna do tempo moderno, com um programa de rádio, de debates sobre a atualidade, temas da atualidade. E o Sartre se surpreende porque se surpreende em termos, porque eles entraram batendo firme de Gaulle. Os programas vira e mexe, era uma vez por semana, ele vira e mexe o alvo deles, do grupo que fazia o programa, liderado por Sartre, Simone de Beauvoir como
no sustentáculo, Charles de Gaulle era o ponto crucial, como foi, aliás, o resto da vida. Sartre e de Gaulle tiveram uma história absolutamente de antagonismos e principalmente da parte de Sartre. O Sartre sempre foi extremamente antagônico às posições de direita de Charles de Gaulle e a recusa dele em admiti-lo como estadista. E nessa experiência do rádio, houve censura, num certo momento, uma primeira demonstração. O Sartre tinha garantia de que não haveria censura ao programa. Mas, quando eles começaram a atacar de Gaulle, o gaullismo, que era forte, pulou, e é marcada uma reunião em que está Raymond Aron e outros quadros, e disseram ao Sartre que o Aron seria o mediador do conflito entre o gaullismo e o programa. E ele ali percebe que não era mediador coisa nenhuma, ele estava alinhado com o gaullismo. Então, o Sartre percebe que tinha caído numa espécie de cilada e diz, eu até incluí isso no livro, ele dizendo, ali eu percebi que nós estávamos irremediavelmente em campos políticos opostos. Mas a ruptura viria um pouco, a ruptura que foi diferente da ruptura com Camille e Merleau-Ponty, que foram explosões de ruptura. Com Aron foram rupturas um tanto quanto silenciosas, mas não menos hostis. Talvez a mais hostil ruptura tenha sido com Aron, em função da absoluta incompatibilidade político-ideológica entre os dois. E logo depois, quando o Sartre faz a opção na direção do comunismo soviético, se dá o afastamento, em primeiro lugar, com Aron, que já tinha se afastado da revista, alegando que os compromissos jornalísticos dele se tornaram incompatíveis com a colaboração, que era mentira. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, se nós olharmos para os outros dois personagens, Camille e Merleau-Ponty, nós vamos ver que a origem tem a ver com o mesmo problema, que foi a aliança entre Sartre, a União Soviética e o Partido Comunista Francês, que começa, na verdade, embora a história oficial fale em 1952, eu mostro que em 1951 já estava claramente uma distensão entre os lados, porque não podemos esquecer que, até ali, a animosidade dos comunistas em relação ao Sartre e ao existencialismo era uma animosidade muito forte. Eu resgato no livro, numa espécie de homenagem a um grande intelectual comunista, Lukács, eu resgato no livro como um momento assim de maior discussão intelectual de animosidade muito ríspida entre os dois, mas todo o PCF, o comunismo soviético, as publicações da União Soviética, todas condenavam o existencialismo e Sartre. A imprensa do Partido Comunista Brasileiro no Brasil, da mesma forma, quer dizer, os PCs ocidentais satelizados por Moscou, todos se voltaram contra o existencialismo e contra Sartre. Em 1951, o quadro havia uma distensão, porque Sartre começou a perceber que, no quadro da Guerra Fria, portanto, o quadro da Guerra Fria, que vem desde o final dos anos 40, já tinha feito uma espécie da primeira, eu não vou dizer vítima, o primeiro amigo, entre aspas, que se afasta, Aron. Depois, o mesmo processo com a moldura da Guerra Fria, com as paixões exacerbadas, os alinhamentos automáticos, com as mistificações da propaganda anticomunista, com as ações deletérias dos Estados Unidos e de seus aliados contra os comunistas, que vinham num processo, desde o pós-guerra, numa ascensão, inclusive eleitoral, extremamente expressiva, o glorioso Partido Comunista Brasileiro, que acaba de completar 100 anos, chegou a ter 200 mil filiados antes de 1947 no Brasil, 14 deputados federais e um senador da República, e 10% dos votos para presidente da República na eleição de 45. Estou dando um exemplo. Na Itália, o Partido Comunista Italiano foi para o poder, na França, em aliança. As alianças levaram os PCs para o poder, na Europa Ocidental. E, com a reviravolta da Guerra Fria, as animosidades, a beligerância entre as superpotências, aquele quadro terrível de exacerbação ideológica,
perseguições políticas, Sartre percebeu que o problema que estava colocado era uma questão crucial. Ele tinha que se decidir numa posição em relação a quem estava mais próximo dos trabalhadores, quem defendia mais as causas sociais, com todos os seus defeitos que ele não negava e que ele apontava, quem era a União Soviética ou os Estados Unidos. Ele faz a opção se alinhando à União Soviética nesse quadro de radicalização política ideológica da Guerra Fria, e isso custa a ele a ruptura, aí sim, acho que a palavra é correta, a ruptura com Albert Camus e com Maurice Merleau-Ponty. Você percebe alguma oscilação da parte de Sartre após a divulgação do relatório secreto de Khrushchev em 1956, com a invasão dos tanques soviéticos na Hungria em 56, antes disso na Polônia em 1953. Quais são as oscilações do comportamento de Sartre, das posições assumidas por Sartre diante desse novo cenário, que não era o cenário daquele início dos anos 50, em que ele adere e passa a apoiar a União Soviética, o socialismo soviético? Eu vou engatar um finalzinho sobre Camus e Merleau-Ponty, porque eram, em situações diferentes, duas figuras extremamente significativas na trajetória do Sartre, sendo que o que une as rupturas é a posição do Sartre, os comunistas e a paz, o famoso ensaio dele, que a revista Le Temps Moderne publica em 3 edições, e que provoca, da parte de Camus e principalmente de Maurice Merleau-Ponty, reações bastante inamistosas, para ser delicado, sendo que a ruptura com Albert Camus, em torno da crítica ferrenha que a revista publica sobre o livro O Homem Revoltado, a meu ver, foi o estopim, porque, na verdade, o que estava por trás era esse cenário de radicalização, de alinhamento com a União Soviética, de uma ideia de que a revolução não poderia abrir mão de uma aliança com o comunismo soviético em função do imperialismo e das agressões na Indochina, a volta da guerra, a beligerância dos Estados Unidos. Tudo isso levou Sartre a um alinhamento, e não é casual que ele participa, não como militante, que ele jamais se filiou ao PC, mas como um companheiro de viagem. Ele participa de vários congressos mundiais da paz. A causa da paz passa a ser uma coisa fundamental para o Sartre. E o Sartre, antes da invasão da Hungria pelas tropas do Exército Vermelho, nós não podemos esquecer que os desdobramentos da morte de Sartre, e principalmente das denúncias dos crimes da era stalinista no começo do ano de 1956. Isso já abalou o Sartre, mas o Sartre viu com cautela, porque, no primeiro momento, ele achou que era uma possibilidade de mais democracia, de não ter o stalinismo sobrevivente, que vinha desde 53, 54, 55, o stalinismo sobrevivente. Com a denúncia dos crimes de Stalin no 20º Congresso do PCUs, ele criou uma certa expectativa e logo depois se desencantou, porque ele viu que Khrushchev era um elemento do stalinismo sobrevivente. Começa a criticar a falta de reformas na União Soviética após o 20º Congresso e ruptura em tese, com a maldita herança do stalinismo. Quando vem a invasão da Hungria, é um momento de inflexão, e mais do que de inflexão, um momento eu não vou dizer de uma ruptura total, porque ele continuou com laços com a União Soviética, como eu conto no livro. Mas é um momento em que ele rompe a aliança propriamente dita com os comunistas, denunciando a violência da invasão, denunciando o caráter arbitrário, antidemocrático, e publica uma edição tripla da revista Le Temps Moderne com a revolta na Hungria. Depois, reunindo 32 autores húngaros que participaram da insurreição.
E ele declara abertamente que não era mais possível ter uma aliança política com quem faz isso. Então, eu acho que esse momento não termina a relação com a Guerra Fria, mas reposiciona Sartre em relação a essa aliança que é desfeita. Não é desfeita a relação com a União Soviética. Eu faço questão de mostrar objetivamente, inclusive através da imprensa. Há um afastamento sério, mas o Sartre não iria deixar de ter algumas ações em relação à Guerra da Argélia e à luta pela libertação da Argélia com o PCF, com algumas convergências em certas campanhas, em certas petições, em certas mobilizações com o PCF. No começo da década, ele se apaixona pela tradutora russa, com quem teve um amor tórrido, um romance tórrido, e que leva ele a fazer, e aí eu brinco no livro, que há várias versões. Umas dizem que ele foi 7 vezes à União Soviética, outros dizem que foi 9 vezes à União Soviética, e outros dizem que ele foi 11 vezes à União Soviética. A maior parte dessas viagens, não vou dizer todas, mas a maior parte sem Simone de Beauvoir, para poder viver o amor com a Lena Zonina, que era uma tradutora e crítica literária russa, que, por suas posições meio independentes, não podia sair do país sem autorização do regime. Então, a estratégia foi o Sartre criar sempre ocasião, aceitar convites para palestras e congressos literários em Moscou e em outras cidades da União Soviética. Quer dizer, ele se afasta, ele rompe a aliança, mas a relação fica meio matizada pelo caso de amor e também porque ele não acreditava que era possível, que ainda era necessário, apesar de impossível, a famosa frase dele no começo dos anos 60, é necessário trabalhar com os comunistas, mas na verdade, impossível. Em que ele a frase não é essa, mas o sentido é esse, quer dizer, eu não posso me afastar completamente porque eles estão num polo político ideológico e de enfrentamento com o imperialismo americano, mas ao mesmo tempo é inviável em função disso. E esse processo termina com a invasão da Tchecoslováquia em 68, na Primavera de Praga. Eu ia te pedir para a gente dar um salto de uma década, mas você já se antecipou. Como Sartre passa a se posicionar depois da repressão à Primavera de Praga e como, no campo intelectual e no campo político, Sartre se relaciona com a ascensão das teses althuserianas e as posições assumidas pelo Partido Comunista francês, que vão contra, né, a valorização que Sartre sempre fez na sua filosofia, a figura da liberdade da ação política contra a força das estruturas. Como Sartre reage ao crescimento da influência de Louis Althusser nesse ambiente político comunista, mas de maneira mais ampla, no mundo acadêmico francês? Antes, já vou entrar só uma ênfase, é que essas polêmicas, a maior parte delas se travou através da imprensa. Por isso é que o livro chama-se Sartre e Imprensa, e o Zé Paulo brinca um pouco no texto das orelhas, dizendo, fala dele, mas atenção, cautela, o livro, na verdade, é muito mais do que a relação de Sartre com a imprensa. O livro é a questão da esquerda, a questão... vai falando. Eu diria o seguinte, que a ideia da liberdade, que em Sartre era uma ideia absolutamente permanente, se manifestou como uma espécie de eixo em certas rupturas, sempre no campo ideológico, que ele teve com o Maurice Merleau-Ponty, com o próprio Albert Camus, com a União Soviética. Eu acho que o cenário de 68, com a radicalização, no melhor sentido da palavra radicalização, raiz, veracidade, autenticidade, espontaneidade, vigor, né? 68, ao mesmo tempo que é um marco da definitiva ruptura de Sartre com a União Soviética em função
de dois fatores fundamentais. Primeiro, a invasão da Tchecoslováquia para sufocar a Primavera de Praga, com aquela brutalidade que causa repugnância a ele. Novamente, a ideia da liberdade está colocada em jogo, como tinha sido em 56, com a invasão da Hungria. As posições da União Soviética em relação a maio de 68, as críticas do PCF da União Soviética ao espontaneísmo, ao suposto espontaneísmo, ao voluntarismo, a falta de organização, de organicidade do movimento insurrecional de maio de 68, eu acho que esses dois fatos, a invasão da Primavera de Praga e o inconformismo dele, o segundo inconformismo, quer dizer, a liberdade foi pelos ares pela segunda vez de maneira extremamente incontornável com a Tchecoslováquia e com a posição do PCF, que era uma posição de afastamento em relação à insurreição. Então, o Sartre, nesse momento, ele simplesmente rompe com qualquer possibilidade de diálogo com o PCF, qualquer, e com a União Soviética. E o faz de que maneira? Uma sucessão de entrevistas, de artigos, em que ele, o tempo todo, procura bater firme na falta de liberdade do modelo soviético, da inconsistência do modelo soviético em termos econômicos, da dificuldade de compatibilizar, dificuldade crucial de compatibilizar a questão democrática, a democracia política, com o modelo vigente na União Soviética. Então, o estopim, a meu ver, foi a Primavera de Praga, o esmagamento da Primavera de Praga e a posição do PCF. Ele, então, dá uma famosa entrevista à revista alemã Der Spiegel, que é capa da revista, está inclusive publicado um facsímile no livro, em que ele, com a famosa frase dele, os comunistas têm medo da revolução, que é a ruptura dele definitiva com a União Soviética. E não podemos esquecer que logo depois vem a ruptura com Cuba, quando Sartre e muitos intelectuais, inclusive vários comunistas, rompem com o regime, com Fidel Castro, o regime cubano, em função do episódio do escritor Heberto Padilha, que tinha sido obrigado a fazer uma autocrítica pelo governo cubano, das críticas que tinha feito à falta de liberdade. O Sartre assina várias petições, encabeça isso, e ali se dá outra ruptura no campo, digamos, de influência da União Soviética, que foi com Cuba. Então, eu acho que a ideia de liberdade esteve presente nesse conjunto de definitivas rupturas em relação à Hungria, em relação à Tchecoslováquia, em relação a Cuba. E como o eixo dominante em relação à União Soviética. Nunca mais ele vai ter qualquer... E não vai recuar nas críticas. Daí até a morte ele vai ser um crítico permanente do modelo soviético. Em relação, eu diria que, no caso do estruturalismo, que eu diria que vem antes de Althusser, antes, quer dizer, ele se debate com a situação de não ser mais o único no palco a brilhar. Quer dizer, o capítulo se chama O Palco Dividido, porque o estruturalismo vem com aquela voragem que veio, uma grande galáxia de grandes intelectuais que viriam a se tornar intelectuais midiáticos, intelectuais grandes, celebridades internacionais, e que há o choque dele em relação às teses estruturalistas, a defesa da história, a defesa da luta de classes, a defesa da luta organizada e sistemática e coletiva, e a defesa do pensamento crítico que não se cinge à questão da linguagem. Há esse embate, e eu diria que, na verdade, os intelectuais, não apenas Althusser, mas os intelectuais do PCF, que ficaram, ou logo depois saíram, não interessa, mas a tradição intelectual do PCF, o Sartre teve ligações com alguns deles, mas não sistematicamente, na medida que ele rompeu com o PCF. Então, eu acho que o momento crucial, que eu diria, nessa fase, não é propriamente o afastamento dele das teses de vários desses intelectuais ligados ao PCF em maior ou menor grau, e sim a aproximação com uma nova aliança com os maoístas. Esse momento é o momento que o Sartre procura encontrar uma saída. Onde está a saída?
como diz a Simone de Beauvoir, o Sartre passa a defender o intelectual ao lado do povo, o intelectual que tem que defender as massas nas ruas, o intelectual que não pode mais ficar no gabinete, o intelectual que tem que estar onde o povo está, que empresta o nome dele para vários jornais perseguidos pelo gaullismo, jornais maoístas, que ele aceita ser o biombo para proteger da sua grande... O fato de ser uma celebridade, estar acima de qualquer punição. Mas eu acho que, quando ele se aproxima dos maoístas, faz uma espécie de aliança branca, crítica, mas aliança com os maoístas, eu acho que ele nega toda a tradição do marxismo anterior e se coloca numa posição de crítica ao marxismo anterior, com uma outra exceção. Eu registro no livro, por exemplo, algo muito pouco divulgado, porque as pessoas não pesquisam a imprensa. Como eu passei 6 anos pesquisando isso, encontrei o encontro dele com o Marcuse, pós-68, os dois em Paris, eu coloco o diálogo dos dois. E mostra a diferença que já havia ali em relação à perspectiva revolucionária, o papel dos intelectuais. Ele nega o intelectual tradicional, que o Marcuse diz, não é possível negar a nós mesmos. Você está querendo dizer que nós temos que nos negar? O Sartre diz, eu acho que sim. E o Marcuse vai me desculpar, mas eu não nego a mim mesmo. As coisas que eu fiz, eu continuo achando que eu devia ter feito. E, nesse aspecto, eu penso de forma diferente de você. Quer dizer, uma certa tradição do pensamento marxista, há uma ruptura do Sartre no pós-68 que é irremediável. Mas nesse se concretiza com a sua defesa de posições dos maoístas, mas sempre com algumas críticas ao maoísmo. Não é como foi nos anos 52, 56, ou 52, 55, uma defesa, eu diria para você, quase incondicional, quase, das posições da União Soviética. Em relação aos maoístas, os artigos que ele publica, ele começa a questionar, já é uma aliança com um teor crítico mais acentuado. Então, eu acho que é superior aos nomes. É uma ruptura que ele exercita através da imprensa, dos artigos, das entrevistas, contra os comunistas que não queriam fazer a revolução e não fizeram a revolução. Denis, nesse sentido, a ideia de uma geração do pensamento marxista que segue a geração de Gramsci, Karl Korsch e Lukács, que Perry Anderson caracterizou como sendo um marxismo que entra para a universidade e se transforma num marxismo de cátedra, não é? Sartre seria uma figura estranha a essa movimentação. Sartre seria, pegando como referência, por exemplo, já que você citou Herbert Marcuse, como é que você faria uma analogia entre as posições assumidas por Sartre e as posições assumidas por Adorno, Horkheimer, pelos pensadores da escola de Frankfurt, que também foram grandes críticos da indústria cultural, e Sartre também foi um grande crítico do jornalismo mercantilizado. Eu te pediria para fazer essa analogia agora. Vamos, muito bom. Vamos apenas por partes para poder ganharmos tempo, né? Desde que Sartre conheceu Palmiro Togliatti no Congresso Mundial da Paz, em 1954, em Viena, os dois se tornaram amigos. E o Sartre, eu inclusive coloco no livro isso, as declarações que o Sartre fez sobre a linha do PCI, principalmente no final dos anos 50 e início dos anos 60, dizendo que aquele caminho era um caminho distinto do caminho tradicional dos comunistas. E, naturalmente, que a figura de Togliatti ajudava nisso, porque ele gostava muito de Togliatti e abriu uma exceção, foi ao funeral, pessoalmente, ao funeral de Palmiro Togliatti. E escreveu um famoso artigo, que eu cito no livro, Meu Amigo Togliatti, que o L'Unità publicou na primeira página, um artigo maravilhoso, no sentido de resgatar a trajetória, naturalmente muito apaixonado, muito sensibilizado pela morte de Togliatti, mas, a meu ver, um artigo de trajetória bastante justo, bastante sensível.
as primeiras traduções das cartas, é muita coisa para falar, mas, enfim, a tradução das primeiras cartas em francês, a tradução em francês das primeiras cartas publicadas pela imprensa francesa de Antônio Gramsci foram sob a direção de Jean-Paul Sartre, como diretor de redação de Le Temps Moderne. Ele manda traduzir e ele publica. Depois ele dedica um número a Gramsci, em que ele convida mais tarde isso, mas não interessa. Teve um número mais tarde em que vários intelectuais de viés gramsciano colaboram. Depois ele, em várias ocasiões, cita, tanto que eu puxei uma nota mostrando que as tradições teóricas e os contextos históricos sociais são completamente diferentes, mas que é interessante ver certas analogias que tem entre o pensamento dos dois sobre a teoria dos intelectuais, principalmente o papel dos intelectuais críticos e dos intelectuais ideólogos do sistema, da ordem, do poder e das classes dominantes. Então, eu diria que Sartre foi um leitor de Antônio Gramsci dos mais sofisticados, numa época em que não se tinha ainda um volume de traduções, uma penetração de Gramsci ainda na Europa Ocidental, fora da Itália. Então, afinal teria com toda a justiça, mas ele dedicou a Gramsci alguns tributos que mostram muito bem a importância que ele dava a Antônio Gramsci, inclusive citando em editoriais da revista, em que ele citou. Então, Gramsci foi um intelectual que ele leu e respeitava muito. Palmiro Togliatti, a questão da política, né? Quer dizer, o vínculo de uma visão sobre o PCI que levaria Sartre, entre 61 e 64, a pronunciar em Roma, no Instituto Gramsci de Roma, duas grandes conferências, a convite de Palmiro Togliatti e da direção do Instituto, evidentemente, e que aproxima ele muito. Eu conto no livro isso, que ele passou a sair, a ter contatos com os intelectuais comunistas italianos dessa linha. Inclusive, o jornal La República publica uma matéria pegando no pé dele, dizendo: pois imagino que o secretário-geral do PCF vai dizer dessa proximidade de Sartre com o PCI. Não é? Então, com a morte de Togliatti e as sequências imediatas que aconteceram, se dá um afastamento dele em relação à linha política. Ele passa a criticar, e o PCI, o UNITA, passa a criticá-lo, principalmente na questão do Oriente Médio, do não alinhamento, digamos, mais acentuado com a causa da libertação da Palestina. Em relação à indústria cultural, muito interessante, porque, veja, o Sartre não teve um pensamento sobre as indústrias culturais de maneira sistemática até fins dos anos 60 e início dos anos 70, quando ele passa a se preocupar claramente com a chamada cultura de massa, passa a se preocupar com as ideias de cultura planetária, de aldeia global, a expansão dos vários ramos das indústrias culturais, fonográfica, cinematográfica, midiática, radiofônica, enfim. Há um momento de crescimento do consumo de novas tecnologias, uma preocupação que ele tinha desde o pós-guerra com as novas tecnologias de comunicação, que ele chama a atenção para a importância de explorar essas tecnologias a favor do pensamento crítico nas condições possíveis. E isso na segunda metade dos anos 40. Quer dizer, e ele vai ter, em relação a esse momento da construção e da afirmação da hegemonia da cultura de massa, uma visão muito semelhante de extrema desconfiança, de extrema... chamando a atenção para o que significava esse entretenimento massivo, reificado, alienante, em relação à formação de plateias sem interesse pela política, pela mobilização política, pelo conhecimento mais amplo da sociedade. Então, nesse sentido, é um momento, principalmente o início dos anos 70, em que a indústria cultural na França e na Europa Ocidental é um momento de florescimento, o consumo cultural cresce muito, e ele passa a ter uma posição muito semelhante, com uma gradação bem menor, mas assim, bem menor no sentido de que não foi um foco de estudo crítico dele, foi um foco de análise crítica do momento. São coisas distintas. Ele
os intelectuais frankfurtianos tiveram todo um conjunto de textos, de conferências, de participações em vários eventos, principalmente os livros, um pensamento bastante focado e bastante iluminador dessa questão. Eu acho que o Sartre não teve mais em relação à imprensa, mais em relação aos meios de comunicação. Mas ele, nesse momento, eu começo, inclusive, essa parte, na segunda parte do livro, falando desse momento em que a cultura de massa começa a se aproximar do apogeu para a época. E como ele critica até os livros de bolso. O livro de bolso, cara, com baratear, ele já vai baratear o preço, mas a qualidade editorial vai cair, porque o capital ele tem que se rentabilizar. Ele não vai admitir diminuir o preço sem que ele possa compensar isso de alguma forma, para mostrar o que me parece uma certa intolerância, porque ele próprio foi muito favorecido pelo livro de bolso. Sua obra, hoje, tem a obra tradicional e a obra em livros de bolso, muito vendida e mais acessível. Mas não passou despercebido, hipótese nenhuma, essa questão que, digamos, mais frankfurtiana, mas que ele foi uma voz dissonante, em que ele chamou a atenção, ele pontuou, ele temeu o pior, no sentido de que a concentração da mídia, que naquele momento começou a se agravar, não é? As novas mídias que surgiam, todas elas sob a égide de corporações e grupos midiáticos, ele apontou isso claramente, mas claramente. E, quer dizer, ele percebeu que nesse movimento do consumo cultural massivo vinha a reboque cada vez mais esse controle monopólico e depois oligopólico da informação e do entretenimento. Denis, uma última pergunta. Sartre, como você já citou algumas vezes, foi fundador do L'État moderne, em 1945. Em 1973, funda um jornal, Libération. Na Itália, que você acaba de citar também, o Gramsci fundou, em 1924, o l'Unità, e Palmiro Togliatti, no pós-Segunda Guerra Mundial, quer dizer, antes do fim da Segunda Guerra, em 1944, já funda Rinascita. Esse foi um momento, esse foi um período, quer dizer, o século XX foi um período em que os partidos comunistas, e não apenas os partidos comunistas, os intelectuais engajados, de maneira geral, viam a importância de jornais e de revistas. Eu queria te convidar, nesse momento de encerramento desse Trilhas da Democracia, te convidar a uma reflexão sobre como seria possível estabelecer hoje uma relação orgânica entre intelectualidade e produção jornalística, produção cultural, crítica, partindo-se da constatação de que os tempos são outros, de que o mundo da internet, de que a revolução causada pelas redes digitais, pelas redes sociais, é uma revolução que jogou por terra muito daquilo que se entendia como sendo imprensa, jornal, revista, durante o século XX. Por favor, Denis. Muito boa pergunta. E na segunda parte do livro, que é uma parte em que eu examino as visões críticas de Sartre sobre a imprensa e o jornalismo, a visão dele sobre a imprensa alternativa e revolucionária, como atuar dentro dos veículos da grande imprensa, ele foi ou não foi um filósofo midiático, série de questões interessantes, mas tem um item nessa parte que é uma menina dos olhos também para pensar nos nossos tempos. Entre o que você menciona e o que Sartre viveu, há uma certa analogia no sentido da ocupação dos espaços de opinião pelos chamados intelectuais midiáticos. Há um bloqueio
há um obstáculo de monta a ser enfrentado nos próximos tempos, anos e décadas, tanto aqui como em outros países, que é a ocupação dos espaços de opinião pela ausência do dissenso, pela ausência do contraditório, pela ausência da diversidade de opiniões. E os intelectuais midiáticos, e o Sartre foi visionário ao apontar essa categoria, não com essas palavras, mas definir esse quadro numa esteira da tradição gramsciana, que se dedicou também a mostrar como esses intelectuais entraram nos aparelhos culturais, aparelhos de informação e cultura, lá ficaram e lá frutificaram, no pior sentido. Naquela época, havia uma diferença fundamental, é que os intelectuais midiáticos, ocupando os espaços na televisão, no rádio, nos jornais, era uma época em que ainda havia, até a partida de Sartre, ainda havia uma certa noção de pluralismo, uma certa noção de diversidade, com uma hegemonia clara dos intelectuais conservadores, dos intelectuais do poder, dos serviçais da hegemonia, dos funcionários das superestruturas, como dizia Gramsci, dos guardiães da fé, do capitalismo, da burguesia, dos valores dominantes. Esse conjunto de intelectuais que eu entendo que existe uma divisão aí. A primeira, os intelectuais que são formados dentro dos grupos midiáticos, assumindo, e aí formados e crescem dentro dos grupos midiáticos, os editorialistas, os editores, os comentaristas, os analistas que emergem, são formados e crescem nesses grupos midiáticos pelos seus laços de cumplicidade ou de aceitação ou de compartilhamento de ideias, valores e mentalidades que esses grupos divulgam para tentar interferir na formação do imaginário social. E um segundo tipo de intelectual são aqueles que são recrutados pelos grupos de mídia, pelas empresas jornalísticas da época do Sartre, economistas, juristas, diplomatas, sociólogos, que se tornam intelectuais midiáticos pela sua inserção dentro da mídia para dizer o que a mídia quer que digam e para autenticar, carimbar um conjunto de verdades, entre aspas, que são divulgados. Os valores do mercado, a lógica do capital financeiro, a estigmatização da esquerda, a perseguição aos comunistas, a ideia de que o jornalismo tem que ser um jornalismo apaziguador, um jornalismo de variedades, um jornalismo que não enfrenta as grandes questões, a ausência dos grandes debates que existiam na época do Sartre, mesmo que com prevalência de intelectuais conservadores, havia a presença de alguns intelectuais progressistas nos programas de debate da televisão, por exemplo. E hoje em dia, quais são os programas de televisão em que aparecem vozes contraditórias? A supressão das agendas dissonantes nos noticiários, nos programas. Tudo isso Sartre apontou como mazelas da mercantilização da imprensa, da subordinação do jornalismo aos patrões da imprensa, como ele fazia questão de dizer. E fazia questão de dizer e dava o exemplo. Sartre nunca foi funcionário das empresas jornalísticas com as quais colaborou durante muito tempo, para citar exemplos: L'Express, Le Nouvel Observateur, Le Monde. É verdade que ele tinha Le Temps Moderne, a revista que foi até o fim com ele e permaneceu, não existe mais, infelizmente. Libération foi uma experiência fabulosa de uma construção de um outro tipo de jornalismo, com todas as dificuldades, mas Sartre deu o exemplo como diretor de redação do Libération. Não admitiu publicidade, não admitiu patrocínio, não admitiu sócios capitalistas, não admitiu empréstimos a bancos. E por isso o jornal enfrentou imensas dificuldades, porque tinha que sobreviver com a venda de assinaturas, com doações e com a participação cooperativa dos jornalistas para poder manter com grandes dificuldades e déficits orçamentários enormes, porque durante o ano em que ele dirigiu, efetivamente, um ano que ele dirigiu
o jornal Libération, ele não transigiu com isso. Outra coisa, todos ganhavam o mesmo salário. E o primeiro a que abriu mão do salário foi ele. Abriu mão e passou a fazer doações periódicas para ajudar o jornal. Não escreveu uma linha sequer na sua vida de defesa do capital, defesa da exploração do homem pelo homem, defesa do patronato contra as greves, defesa do imperialismo, defesa do belicismo. Ele era exatamente o antagonista de tudo isso. E ele foi uma voz de enorme coerência nesses planos, até radicalizando, como, por exemplo, não admitir hipótese nenhuma, nenhum tipo de variação salarial dentro do jornal. Quer dizer, era um comunismo redacional que ele exigiu que fosse assim, embora ele não fosse o editor, ele não tinha tarefas executivas no jornal, comparecia pouco ao Libération, mas a força, para citar uma linda imagem do meu saudoso amigo Alfredo Bose, que eu citei até na introdução do meu livro, a força ética da contestação. Sartre soube encarnar essa força ética da contestação ao limite extremo. E, nesse sentido, ele não só foi um crítico severo do jornalismo de mercado, do jornalismo e da imprensa, de maneira geral, que fundamenta a sua força, não apenas por ser, ao mesmo tempo, agente econômico e sustentáculo ideológico. Esses dois papéis que a mídia exerce hoje em dia, que a tornam um elemento poderoso na construção de consenso, mas também a capacidade que esses órgãos de divulgação têm de dar visibilidade a interesses convergentes com forças políticas do poder, também do judiciário, veja a Operação Lava Jato, do legislativo, quer dizer, essa capacidade de dar visibilidade a interesses convergentes com as empresas de mídia tornam a chamada grande mídia um player, mesmo na época das redes, mesmo na época de mais contrafações, de dificuldades de vendagem, de declínio da mídia impressa, ainda players formidáveis. O Sartre, formidável no sentido de poder, de potência, né? Não no sentido de produção de algo formidável, no sentido de potência capitalista. Então, Sartre, ao meu ver, ele teve, sob o signo da liberdade, que presidiu toda a sua trajetória, ele foi um jornalista absolutamente diferente, que não comparecia às redações dos jornais, nem admitiu nunca ser funcionário de jornais que ele semanalmente colaborava, às vezes até mais de uma vez por semana. Quer dizer, então, esse personagem, o Sartre jornalista, precisava ter um livro. Não era possível ele ficar à sombra. E se o esforço de 6 anos foi pouco, mas foi o máximo que consegui, porque tem tanta coisa. A passagem do Libération é uma passagem marcada por esses traços da direção do Sartre, mas por uma linha editorial altamente combativa, inegociável em relação às pautas do poder e às agendas do poder. Inegociável. A cobertura internacional, que tinha 2 páginas, pelo menos, era uma cobertura totalmente na contramão dessas grandes agências de notícias internacionais. O único, é interessante dizer isso para terminar aliviando um pouco, os únicos anúncios que eram permitidos durante um ano que Sartre dirigiu o Libération, ele saiu essencialmente por motivos de saúde, problemas perdendo a visão, era de emitir anúncios, pequenos anúncios, desde pessoas procurando um casamento, ao sujeito que queria vender uma bicicleta. Havia uma seção, como existe até hoje no Libération, uma seção de pequenos anúncios, gratuito, mas quem decidia se era compatível ser publicado nas páginas do Libération era o jornal, eram os jornalistas, eram os encarregados de avaliar isso. E era totalmente gratuito. E queria lembrar que, mesmo com a visão bastante comprometida e já afastado da direção da redação do Libération, Sartre, em dezembro de 1974, teve um gesto de só mesmo um homem cujo traço característico foi se preocupar com a condição humana, com a essência, com as relações
de solidariedade e de fraternidade. Sartre, com problemas de visão e de saúde, vai à Alemanha entrevistar Andreas Baader, líder do grupo Baader-Meinhof, e naquele momento ele e todos o comando do grupo, todo preso em penitenciários de segurança máxima espúrias, com medidas desumanas, de condições carcerárias desumanas. Sartre vai, com o peso da sua autoridade intelectual, consegue autorização, depois de pelejar, do governo alemão para visitar Andreas Baader. E publica uma das suas obras jornalísticas mais notáveis, que é uma reportagem em primeira pessoa sobre o seu contato, a sua história, a sua conversação com Andreas Baader. E ele é um acontecimento de repercussão internacional, porque ele chama atenção e denuncia as condições carcerárias desumanas em que os integrantes do grupo Baader-Meinhof eram obrigados a sobreviver naquele presídio de Steinheimer de segurança máxima. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: ele não foi só um teórico do jornalismo crítico. Ele também não foi só um articulista de primeira linha, não foi só um diretor de redação, não foi só um editor, não foi só um crítico literário, não foi só um redator. Ele foi também repórter, como a série de reportagens que ele publica no Combat, no jornal Combat, em 1944, 45, 44, da libertação de Paris. Sete reportagens numa série, a convite de Albert Camus, que era o diretor de redação, era o redator-chefe, e a reportagem maravilhosa que ele faz em Cuba, na sua viagem a Cuba, que ele escreve um livro de reportagem contando tudo que ele anotava em Cuba, nas folhas quadriculadas de uma agenda no Hotel Nacional de Havana. E a experiência do Baader-Meinhof depois, quer dizer, momentos em que ele é absolutamente um homem de imprensa. Não se trata de um filósofo na imprensa, de um pensador na imprensa, como Paul Ricoeur, de um antropólogo na imprensa, como Lévi-Strauss. Ele conseguia ser um filósofo e um homem de imprensa também, que publicava nesses veículos que ele dirigiu em revistas filosóficas e culturais. Há uma diferença crucial nisso. E eu conto no livro que um ponto que você levantou antes, muito interessante, é que o século XX teve uma grande participação de intelectuais, principalmente europeus, em revistas filosóficas, revistas literárias, galáxias de escritores e intelectuais participando das revistas. Hoje, o que nós vemos é que ou nós recorremos a mídias digitais, como o seu belo programa, e outros do Brasil 247, do TVT, e outros que lutam na contra-hegemonia informativa e cultural. Nós tivemos, no século XX, o florescimento de revistas, jornais, em que os grandes intelectuais participavam. Não era, eu citei aqui alguns, mas poderia citar vários outros, quer dizer, que tiveram uma participação bastante intensa. A diferença é que Sartre se transformou também num homem de imprensa. Denis de Moraes, autor de Sartre, a imprensa. Muito obrigado, Denis. Eu gostaria de fazer um registro nessa conclusão dessa nossa entrevista. Eu era um jovem estudante do curso de História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no Largo de São Francisco, e uma das leituras que me fez decidir por estudar a história da esquerda brasileira e daí em diante a história do Partido Comunista Italiano foi o livro de um jornalista chamado Denis de Moraes, chamado As Esquerdas e o Golpe de 64. Então, gostaria de fazer esse registro, esse agradecimento na tua presença, e aquele livro me influenciou nas decisões tomadas e, na época, como um estudante de iniciação científica na graduação em História. Muito obrigado, Denis,
por essa entrevista e por ter interferido nas minhas decisões de pesquisa, de atuação política, de decisão de em que campo político me situar, naquele momento que era um momento ainda de indecisões na vida. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Marco. Foi uma emoção o seu depoimento sobre a esquerda e o golpe de 64, um livro do jovem Denis, né? E que também foi um livro muito marcante assim, na minha trajetória, no sentido de me abrir para esse tipo de investigação e, principalmente, a possibilidade que vários outros livros me proporcionaram, inclusive o Sartre, de fazer uma conjugação da minha trajetória jornalística com a minha trajetória intelectual, uma certa imbricação das duas coisas. E não é casual o fato de eu ter pedido a você que me apresentasse como jornalista e escritor, embora eu tenha uma carreira acadêmica enorme, mas de trabalho, mas porque a raiz está no jornalismo e na literatura. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Na próxima semana, nós teremos uma outra entrevista de um grande nome da comunicação, do jornalismo, o professor Moniz Sodré, discutindo o seu novo livro, Sociedade e Civil. Até lá!